Voltando a falar sobre a parte do o que é o meu projeto, temos a apresentação, que ela é também uma parte bem importante nessa hora de elaborar o momento inicial, né, que é a apresentação. Eu digo que a apresentação, ela é simplesmente a porta de entrada do projeto. É aquele momento em que o avaliador, ele vai ter acesso ao projeto, entender logo de cara o que é que se trata. Então, por isso que é a porta de entrada. Imagina aí, você está num espaço totalmente novo e você entrou nesse espaço. O que é que as pessoas veem nesse espaço, né? O que é que as pessoas veem a princípio? Você tanto vai ver esse local novo ou não, mas como é que as pessoas vão lhe enxergar? Tem ali a sua identidade, tem o jeito como você se veste, tem o jeito como você anda. Então tem toda essa característica sua, ela também, por exemplo, uma parte bem metafórica, ela vai se aplicar dentro de um projeto, que é logo que eu tenho acesso a um projeto, que eu vou ler a primeira vez, eu vou ver todas as características do que você está escrevendo, do que você está desenvolvendo, do que você quer me dizer, do que você quer argumentar. Então por isso que essa porta de entrada. Lembra que sempre quando você for apresentar, tem que ser de forma muito objetiva, mas sem perder as características fundamentais e cruciais do que é sobre o seu projeto, seja de uma forma mais lúdica, seja de uma forma mais técnica, criativa. É importante que esse momento ele aconteça da forma mais transparente, da forma mais objetiva possível. E eu trouxe alguns pontos, de importância também, né. Então, esse momento aqui, inclusive, vocês podem pausar também em determinado momento, porque eu desenvolvi um projeto escrito, mas vocês podem, né, ler, podem ver direitinho como que funciona, assim, mais ou menos a parte de apresentação, porque eu divido geralmente em parágrafos algumas coisas, né, alguns pontos aqui. Vamos supor que o nosso projeto ele se chama Sinais em Cena. Logo de início, eu vou mencionar no primeiro parágrafo, né, o que é esse projeto. Então eu já lembra lá do objetivo geral que vocês acabaram de ver? É eu colocando o objetivo geral, mas de uma forma um pouco mais desenvolvida aqui, porque lá ela é mais resumida, certo? Aqui eu vou começar a desenvolver ela. Então já vou dizer que é uma iniciativa cultural, pedagógica e inclusiva, falo sobre a democratização do acesso à arte teatral para a infância, o meu público-alvo e a quantidade de alunos também que eu vou receber. No segundo parágrafo, eu vou mencionar o que que vai acontecer nessas oficinas, né, vou mencionar um pouco, e falo no terceiro sobre a finalização, essa culminância, que é uma apresentação teatral de encerramento. E ali já mostrando a importância, a relevância social daquele projeto. O que é que eu posso colocar também como possibilidade, tá? Lembra também, dentro do projeto de vocês, né, esses outros pontos, que a Libras como uma língua e expressão, então tentem trazer a Libras, né, dentro da vivência de vocês, dentro da comunidade surda, dessa socialização e integração com outras pessoas, com uma relevância e importância dentro do projeto, né. Entendendo que os projetos eles não se limitam apenas à comunidade, é importante que os projetos eles possam ser expandidos para fora também. Eu, por exemplo, posso falar, assim, como uma pessoa ouvinte, que eu acho interessantíssimo, assim como eu tenho uma vivência de presenciar projetos de pessoas surdas, de pessoas com deficiência, que dentro das suas identidades possam ali expandir esse olhar artístico, né. Então eu já vi tudo e mais um pouco, junto com as ações de acessibilidade, essa expansão dos projetos, né, que é a gente sair mesmo da caixinha social, da caixinha limitante de certas crenças que nós temos também, entendendo, né, que infelizmente o ensino básico, né, o ensino básico mesmo aqui, ele não fortalece muito essa compreensão sobre a comunidade surda, né, sobre pessoas com deficiência, ainda temos muitas questões que envolvem essa pauta. Mas hoje nós temos um fortalecimento muito grande dessas políticas de acesso. Então utilizem a Libras, né, dentro dessa identidade de vocês, nessa produção, né, da arte ou da literatura e das produções surdas, a identidade de histórias e as memórias de vocês também, como fortalecimento desses projetos, tá. Tentem não se limitar. Pensem que, como eu falei para vocês, né, pode tudo, só não pode tanto assim, que não esteja dentro ali da área da cultura, né, a gente precisa sempre estar nessa mediação.
Mas se experimentem, a escrever, a desenvolver um projeto, mesmo que ainda tenham, assim, algumas inseguranças, mas esse é o momento da experimentação para vocês verem o que é que vai dar certo, o que é que vai dar errado, mas o importante é vocês experimentarem mesmo. Então a gente traz, assim, esse panorama, né, eu falo desses pontos que são de relevância, porque é uma forma de vocês, colocarem as ideias para acontecerem nesses editais, nessas oportunidades, né. Então, tem um outro ponto aqui também na parte da apresentação que eu gosto muito de mencionar, que é a relatar ali sobre o histórico do projeto, do seu grupo ou da sua carreira. Lembra que eu mencionei sobre currículo, portfólio, que é importante você estar registrando também isso na sua carreira, né. Lá na apresentação, vai ter um parágrafo que você pode também mencionar sobre o histórico desse projeto. Por exemplo, se ele está acontecendo nessa formação para criança pela primeira vez, eu posso mencionar o que foi que me fez, ter essa ideia de fazer. Então, eu, Juliana, por exemplo, sou do teatro, e eu sou uma pessoa ouvinte. Eu posso mencionar, por exemplo, a minha experiência com teatro, como uma pessoa formada, né, na graduação de licenciatura em teatro, que eu quero ministrar essa aula para crianças surdas, mas eu vou ter ali o apoio, eh, de profissionais, né, que são da comunidade, que possam estar desenvolvendo esse projeto comigo, mas que já anterior a esse projeto existe um histórico, né, eu sou formada em teatro, eu tenho a minha experiência com crianças, já com a sala de aula, mas que nesse projeto, por ser inédito, né, eu quero experimentar mesmo essa vivência. Mas você não necessariamente precisa ser uma pessoa da área do teatro para fazer um projeto de teatro. Você pode ser um proponente que seja de multilinguagem artística, de multimovimentação, mas lembra que a sua equipe precisa compor muito bem. Então, se eu vou fazer um projeto de teatro, eu preciso ter uma equipe que tenha experiência com teatro. Eu vou fazer um projeto de cinema, audiovisual, eu tenho que ter uma equipe também com experiência, para além do proponente. Mas também sempre comprovando, enquanto proponente, que você precisa ser da área da cultura, tá? Isso é um ponto crucial também numa avaliação, que a gente também vai já já falar sobre a questão do mapa cultural, certo? Então, nessa parte de apresentação, você pode, já colocar esse histórico, seja seu, seja do coletivo ou grupo que você está participando, ou seja do seu próprio projeto. Pode ser que essa oficina de teatro para crianças, ela não seja inédita, ela já aconteça outras vezes. Ou ela já tenha acontecido outras vezes, mas sem financiamento público, sem recurso. Você pode argumentar que dessa vez você quer fazer como uma forma de aumentar o número de alunos, você quer fazer essa culminância, então precisa, né, do fomento ali do edital para poder fazer esse projeto ser melhor desenvolvido. Então isso pode ser também já uma justificativa nossa, que nós vamos entrar exatamente nessa pauta, né, que é o porquê realizar o nosso projeto. Até então aqui você já começou a desenvolver o que é o projeto, né, onde que eu vou fazer, quem são as pessoas envolvidas, qual é o meu público-alvo, pronto, tá lindo, tá maravilhoso. Mas existe um ponto importante também, que é a justificativa. Por que realizar esse projeto? Lá no início da aula até mencionei, né, que é a parte da relevância social desse projeto. E aí o ponto de partida que você pode ter para começar a desenvolver essa justificativa, é porque o seu projeto, ele tem que ser realizado. Pensa aí, por que que ele tem que ser realizado? "Ah, mas Juliana, eu quero realizar porque eu quero, porque é o meu sonho, porque eu tenho uma grande vontade de realizar ele". Olha, tem uma verdade que ela é um pouco dura também, mas é importante a gente sempre trazer essa pauta aqui. Projetos bons tem em vários lugares, tá. Projetos, incríveis, maravilhosos, tem em todos os lugares, nós temos aí um Ceará inteiro com agentes culturais e pessoas incríveis fazendo, mas é na justificativa que você vai, de fato, fazer a defesa do seu projeto. Por que que eu devo aprovar o seu projeto e não o daquela pessoa, necessariamente? Entendendo que um edital, ele é um processo de seleção também, tá, então a gente passa por um processo em que pessoas vão aprovar e pessoas não vão aprovar.
Então, é nesse lugar aqui que a gente vai trabalhando para uma aprovação. Mas tem alguns pontos aí que, a partir dessa pergunta central do porquê o meu projeto deve ser realizado, tente ali enumerar todas as razões que levam a acreditar o potencial do projeto e querer realizar. E aí eu trago outras duas perguntas para vocês. Em que contexto sociocultural meu projeto está inserido? Então, em que momento você está fazendo esse projeto? Se eu for partir da ideia ali da formação para a criança, eu posso partir também da questão sociocultural. Então, a primeira infância, ela é um ponto muito importante, né. Acho que todo mundo tem essa compreensão que a parte ali da infância, né, de 0 a 12 anos, é um momento crucial na nossa vida, que vai inclusive falar muito sobre, o nosso futuro, sobre o nosso eu adulto, que é como eu começo a desenvolver nessa primeira infância o meu lado cognitivo, a minha socialização, a minha vivência com outras pessoas. Então, eu posso argumentar isso no meu projeto dizendo que um curso de teatro, uma formação de teatro, ela pode ser crucial no desenvolvimento dessa primeira infância, porque eu vou ter esse contato com outras crianças da própria comunidade surda, que também é um processo de acolhimento, é um processo de inclusão, com as pessoas ouvintes tendo esse contato. É muito interessante pensar esses projetos que não só fiquem dentro da comunidade surda, né, como eu falei para vocês, de expandir esse projeto. Então, se eu coloco ali que a minha oficina é para crianças surdas, eu também poderia colocar que é para criança ouvinte, e aí tem esse desenvolvimento das 2. Como eu poderia também argumentar que tem um processo da culminância e que crianças ouvintes vão poder assistir às crianças surdas e vice-versa, ou participar. Isso também já é uma ótima justificativa, que é entendendo a relevância desse projeto social. Aí você para pensar, né, quantos projetos nós temos hoje de teatro que conseguem integrar para pessoas surdas e pessoas ouvintes, e principalmente crianças, pensando a importância da primeira infância. Já na minha perspectiva é um bom argumento aí para colocar, né, que é a defesa do projeto. Mas a questão sociocultural, ela pode entrar também no território. Se eu faço essa oficina dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia, eu tenho um recorte específico. Se eu faço dentro de um equipamento cultural, eu tenho um outro recorte. Se eu faço dentro de uma escola, se eu faço numa instituição, se eu resolvo fazer num espaço comunitário, ou eu faço uma parceria com, casas de acolhimento a crianças, enfim, tudo isso também tem se cria uma identidade e se cria também um potencial argumento dentro da sua justificativa. E que importância terá a sua realização para esse contexto? Aí entra novamente todas essas pautas, né. Qual a importância de realizar esse projeto? Entendendo que o edital, ele é um fomento público para que agentes culturais possam desenvolver os seus projetos. E ó, uma coisa assim, é muito fato, tá cheio de gente fazendo projeto sem ganhar um centavo. As pessoas, elas fazem porque gostam também, porque acreditam no seu projeto. Mas a gente sabe que é importante o fomento público, sabemos que a prefeitura, ela tem essa relevância nos editais como uma forma de apoiar, porque entendemos que o recurso, o financeiro, ele é muito importante. Então, se a gente fica muito nessa ideia de: "Ah, vamos sempre fazer, de qualquer forma, porque a gente gosta de fazer e tal", mas se você já pega algo que você gosta muito de fazer e aplica isso numa política pública que você tem acesso e você tem direito, por que não colocar isso e usufruir de uma forma positiva também? Até mesmo para aumentar ali a quantidade de pessoas que podem ser assistidas pelo projeto. E aí, trazemos alguns pontos, né. Dentro da justificativa, eu posso trazer, dados, referências de jornais, entrevistas, trechos de livros, de poesias, tudo que for referente à pesquisa do meu projeto, eu posso colocar dentro da minha justificativa. Aqui é um momento de defesa, como eu falei para vocês, então vocês podem também deixar um pouco mais livre aí, por exemplo, na hora para argumentar sobre o seu projeto. Então eu posso colocar, inclusive um dado importante, que é a quantidade de escolas bilíngues em Fortaleza, nós temos uma quantidade muito mínima. Então um projeto desse, ele já pode ser aproveitado para fomentar uma ação em que a prefeitura não dá conta, em que as poucas escolas bilíngues, né, os próprios projetos que existem, já é uma forma de contemplar, por exemplo, dentro de um projeto.
E o problema, né, a pouca oferta cultural acessível em libras, então isso já, né, como eu trouxe para vocês, já é também uma questão, que é trazer esses problemas e como que dentro do projeto de vocês, vocês podem buscar, eu não digo resolver o problema, mas a gente pode desenvolver e tentar encontrar uma alternativa para esse problema. Até porque aqui nós estamos tratando de sociedade civil, né, nós somos artistas, produtores, agentes culturais, nós não somos, as pessoas que batem o martelo em relação às políticas públicas. Então nós somos as pessoas que desenvolvemos essas políticas, nós estamos participando delas, então a gente não resolve o problema, mas podemos fazer ali uma atividades e ações que podem amenizar o problema. Isso é uma questão também que a gente pode colocar dentro da nossa justificativa. O direito, a lei garante acesso à cultura e à comunicação. Então, pegar essas leis, pegar o que é de direito também seu em relação a esse projeto, entender que a comunidade surda tem esse acesso também, então procurem saber, procurem pesquisar também sobre isso. Ação cultural. O projeto oferece ação cultural acessível e inclusiva. Isso também já é um ponto importante para a justificativa, porque o projeto em si já é acessível. E eu posso colocar pessoas na minha equipe, pessoas surdas, posso não só, né, ter a formação para crianças, como a minha equipe compor também das pessoas da própria comunidade, pessoas da cultura, para fazerem parte. E aí a somatória disso tudo é uma justificativa forte, né, com impacto social, cultura e transformador. Lá no início, eu mencionei para vocês, né, que em relação ao projeto, que tem muito essa relação ali de fortalecimento, né, os editais eles surgem como uma forma de impactar socialmente, de fomentar, então toda essa justificativa, essa junção de uma defesa importante, ela vai trazer uma justificativa muito forte para o seu trabalho. Aqui é o momento também que você pode fazer um print, pode dar fazer uma pausa, rapidamente no vídeo, só por conta que o texto, né, ele é grande, mas eu trouxe aqui alguns pontos só para pincelar aqui para vocês, em relação a essa argumentação, né, dos dados, trazer sobre a questão da faixa etária do meu público, a importância, e tem uma justificativa aqui que eu coloquei em relação ao teatro, que ele já tem um vínculo muito forte com a própria comunidade surda, porque o teatro ele parte muito da expressão e da gestualidade. Então isso pode ser um argumento interessante, né, que diferente de outras linguagens, o teatro ele tem o uso corporal, ele tem o uso da expressão, que pode ser muito bem aproveitado num projeto de cultura. Então, fica aí mais um argumento interessante, porque eu sei que tem várias pessoas da comunidade surda que são do teatro, eu acho isso incrível, como uma fazedora de teatro, eu acho maravilhoso isso, porque usar a expressão e a gestualidade como um fortalecedor para o nosso projeto é maravilhoso. E aí pulando um pouquinho para a parte da parte financeira, porque a parte financeira interessa a todo mundo, né, querendo ou não, é um ponto aí que a gente argumenta que não adianta ter 1000 ideias, 1000 desejos, se não cabe no bolso, né. Então essa parte do financeiro ela é um ponto importantíssimo também na hora de argumentar, tá. E lembra, cada ponto que você for falar da sua equipe, né, da quantidade de elementos e ações que vocês forem colocar, tem que estar alinhado ao orçamento. Voltando aí àquele exemplo dos R$ 20.000 que eu falei para vocês, é aí, nessa planilha, que vocês vão ter que elencar, nomear direitinho, descrever, esse quantitativo, como que vocês vão utilizar esses R$ 20.000, como exemplo, tá. Esse cronograma de execução, né, que a gente chama de cronograma de execução, plano de trabalho ou orçamento, eu peguei um modelo que ele está sendo mais utilizado nos últimos editais da Secult4, tanto pela Lei Paulo Gustavo, que houve, como a PNAB, a Política Nacional de Blanc. Pode ser que a Secult4 também modifique uma coisa e outra, mas geralmente eles usam esse modelo. Eles perguntam sobre a atividade e a ação que você vai realizar, os itens de despesa, que é de que forma, de onde vai sair, então, se é produção, se é formação, se é compra de material, bens de consumo, as etapas, em que momento você vai usufruir dessa rubrica, cada linha dessa a gente chama de rubrica, tá. E aí eles vão falar, eu dei um exemplo aqui, por exemplo, da produção geral e professores para esse curso para criança, né, para a comunidade surda.
A minha atividade é uma produção. O meu item de despesa é uma produção também, tá, que eu vou sair da minha equipe de produção para realizar isso. A produção ela vai estar em todas as etapas, então eu coloquei pré-produção, produção e pós. A natureza de despesa vai ser um serviço, porque é um serviço que aquela pessoa vai estar ofertando no projeto. E o valor do item da despesa, ou seja, eu coloquei ali um valor de R$ 4.000, e aí eles pedem um período de realização. Lembra que eu falei que esse projeto tem 3 meses de duração? Então, eu coloquei, 3 meses em relação às aulas, mas tem um primeiro mês de planejamento e organização para divulgação, e tem o último mês que é de finalização do projeto. Eu coloquei aí um total de 5 meses, mas talvez eu colocaria ainda um pouquinho mais em relação, porque pré-produção a gente tem ainda todo um processo de divulgação, colocaria pelo menos uns 2 meses. E essa rubrica de professores, eu coloquei que eles vão trabalhar 3 meses, por quê? São 3 meses da minha oficina. Eles não vão estar necessariamente na divulgação ali do primeiro mês, participando da pré, e nem no final. Então, dentro da demanda que vocês têm, é importante vocês definirem o período de realização das atividades, tá? Se é uma atividade de 5 meses, de 6 meses, de 1 ano, você vai definir a partir da demanda do seu projeto. Lembrando que a maioria dos editais tem um período de execução de até 12 meses, de 1 ano, ok? E o nosso último ponto, não mais, importante que os outros, mas de muito extrema relevância, que é o mapa cultural do Ceará, que eu acredito que a maioria de vocês, né, já conhecem. Que o mapa cultural, ele foi criado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Ele faz mais ou menos aí uns 10 anos que existe, né, passou por vários processos, mas hoje ele se configura como esse mapa, que é um mapeamento de agentes culturais, então ele é uma plataforma para todos os fazedores de cultura do Ceará. Então, se você é artista, produtor, professor, educador, pesquisador, qualquer profissional da área da cultura tem que ter esse mapa cultural. Então, já é uma tarefinha de casa, uma das, né, mas a tarefinha primeira aí, que é a construção do seu mapa cultural. Eu trouxe aqui, são etapas bem simples, então você vai fazer um cadastro, tem um site, né, vou botar aqui rapidamente, tem esse site que é mapacultural.secult.ce.gov.br, em que você vai ter toda uma dimensão, um panorama aí dos agentes culturais em todo o estado de Ceará. Você vai fazer um cadastro de acesso, então você coloca ali o seu e-mail, o CPF, na verdade eles pedem um nome, um e-mail, CPF e uma senha. Depois ele vai para uma confirmação por e-mail, você faz um cadastro, e aí você vai montar um perfil no seu mapa cultural. Eu trouxe um print aqui, inclusive do meu perfil, Juliana Tavares, e lá você pode colocar uma fotinha sua, colocar uma mini bio, que a gente chama mini biografia, que é um resumo sobre a sua carreira, né, artística. Pode interligar redes sociais, então a minha, por exemplo, eu interliguei o Instagram e o LinkedIn, porque tem a ver com o meu profissional, mas vocês podem interligar aí a outras redes sociais também. E no mapa, o que é interessante? Eu chamo meio que de uma rede social praticamente, sabe? Que você pode colocar currículo, seu portfólio, fotos, vídeos. E sempre que você for participar do edital, a inscrição ela vai ser pelo mapa cultural aqui em Fortaleza, tá? E o avaliador, ele vai verificar, inclusive, o seu currículo e portfólio que está no mapa. Então, mantenha sempre atualizado esse material. Eu gosto de ter ali um prazo de 2 em 2 meses para atualização do meu material. Então, sabe por que isso é importante? Você acaba, se organizando com antecedência, porque o prazo dos editais, eles são muito curtos, então 20 dias, no máximo 30 dias, mais ou menos são 20 dias. Então você já tem o material preparado. Não fica aquela pressa, assim, de: "Caramba, eu tenho que escrever o projeto, tenho que submeter esse projeto, tenho que chamar a equipe, é carta de anuência, é portfólio, é currículo, é muita coisa", então preparem já o material de vocês antes de abrir um edital, porque aí você já se assegura que aquilo já vai estar tudo organizado. Após esse preenchimento do mapa, tem uma barrazinha lá em cima com alguns pontos, né, e um deles se chama oportunidades. Lá tem todos os editais que estão abertos no Ceará todo, e os editais da Secult também são cadastrados lá. Cada edital, ele tem um perfil no mapa cultural, então você vai entrar, você vai acessar, vai se inscrever, né, e tem uma ficha de inscrição lá, que você vai conseguir ver bem direitinho os pontos, os dados que eles pedem. Geralmente são dados pessoais, depois pede sobre o projeto.
tem os anexos adicionais, então começa pelo mapa. Aí lembrando também, caso você for fazer um projeto escrito, lembra de não escrever diretamente no mapa, porque o mapa é um site, tal hora, a determinado momento ele sai do ar. Então, utiliza ali um documento do Word ou do Google Drive, que fica o arquivo salvo. Você vai escrevendo o seu projeto e depois você só copia e cola para o mapa as informações. Isso garante que você não vai perder o material que você foi escrevendo. Tem várias dúvidas, assim, em relação, né, se houver também, você pode entrar em contato diretamente com a parte técnica do mapa cultural, que é da Secretaria do Estado, certo? De Cultura. Eles têm um chat também, que dá para você tirar dúvidas, você falar com o suporte também, caso haja algum problema, alguma instabilidade também ali no mapa cultural, mas é importante que vocês tenham acesso. Ficaram com muitas dúvidas, entre em contato com a Secult em relação ao mapa, mas existe uma atividade que eu adoro fazer, que é pedir ajuda a outras pessoas, que é uma coisa super simples e que às vezes a gente fica meio com vergonha e tal. Tem pessoas com mapa cultural, pede ajuda, pergunta: "Olha, eu tô precisando desse help aqui, tô precisando de um me explica como é". Então, a pessoa que tem um mapa, ela vai te ajudar, porque é muito tranquilo. Depois que você começa a pegar o jeitinho ali, você vai conseguir, fazer tudo dos conformes. Então é isso, quero agradecer muito você pela presença, por ter assistido todo esse vídeo também, espero que você tenha gostado. Quero muito agradecer às intérpretes de Libras maravilhosas, que é a Grace Kelly e a Ana Caroline também por estarem aqui. E caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a Secretaria de Cultura do município, a Secult-FOL, que também realizou esse momento, né, muitos agradecimentos também à secretaria. E se você curtiu, você gostou, manda para uma pessoa, manda para um amigo, manda para uma amiga que trabalha na área da cultura e também tem dúvidas, que quer melhorar o seu processo de elaboração do projeto, que quer aprender mais, tenho certeza que vai ser bem proveitoso. Até mais.